mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Caríssimos irmãos e irmãs, nos reunimos nesta noite santa para celebrarmos a solene vigília pascal do Senhor. O tríduo pascal se encerra com esta grande celebração em que se faz a memória do Cristo vivo, em que se acende este fogo novo, e este fogo novo é aquele que ilumina todos aqueles que encontram no Cristo a vida verdadeira. Este fogo novo é aquele que nos guia para o caminho novo. Este fogo novo é aquele que ilumina. Por isso que esta é uma noite batismal. Os batizados na antiguidade da igreja eram chamados de os iluminados. O banho passa a ter mais sentido posteriormente. O primeiro sentido, o primeiro valor dado é que somos iluminados pelo Cristo. E iluminados nesta noite, nós vamos fazer o caminho de fé do povo de Israel, juntando o Antigo ao Novo Testamento numa perspectiva nova de vida. O anúncio que Jesus veio fazer não é uma negativa ao Antigo Testamento, mas é sim um projeto de uma nova compreensão deste Antigo Testamento. O Deus que cria, na primeira leitura de Gênesis 1 e 2, é o Deus que vê que toda a criação é uma obra-prima. Tudo é muito bom. O ser humano não é colocado em qualquer lugar. O ser humano, aquele que é a imagem e semelhança de Deus, é colocado num jardim que tem a vida. E a vida como fundamento principal, onde o homem e a mulher podem crescer com vida e com esperança. A segunda leitura, tirada de Gênesis 22, de 1 a 18, nos apresenta Abraão, o nosso pai na fé, não no relato do seu chamado, mas no relato do sacrifício do seu filho. O chamado mais duro e aonde Abraão mostrou a firmeza da sua fé. Não uma fé que não se abalou diante da morte do próprio filho, mas uma fé que confiou no Senhor. Tanto que quando o menino pergunta ao pai, Pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo e nós temos a faca. E onde está o sacrifício? E Abraão vai dizer, Deus providenciará, Javé irê. E o que Deus providencia, meus irmãos, ou o que Deus confirma, é a fé deste homem que soube ouvir o Senhor, que soube se colocar inteiramente à disposição do seu Senhor. Segue a leitura de Êxodo 14, de um homem, de um povo que precisa experimentar esta fé. O texto inicia com Deus dizendo a Moisés, por que clamas? Porque pede socorro, pede para o povo continuar. Mas à frente tem o Mar Vermelho. O que faremos? Como vamos transpor? Agora nós vamos ser esmagados, o exército do faraó nos destruirá. Falta fé, meus irmãos e irmãs. Não é que falta fé para abrir o Mar Vermelho. Falta fé para confiar que o Senhor está conosco. Abraão impõe a faca para matar o filho e ele sabe que Deus está com ele. Moisés, à beira do Mar Vermelho, não sabe que Deus está com ele. O povo não consegue perceber esse Senhor. Esse é o convite da fé. O convite da fé é o convite dessa certeza de um Deus que está conosco. E Deus repete, pede para o povo continuar. Você ergue os braços que o mar vai se abrir. E eu vou mostrar para vocês e para os egípcios
que eu sou um Deus poderoso e forte. Este povo vê, meus irmãos e irmãs, atravessa o mar, vê os egípcios serem afogados, ou seja, banhados no Cristo, nascem novas criaturas, o pecado, o passado, a escravidão fica para trás e saímos do outro lado como homens e mulheres novos. Mas será que vivemos assim? Será que continuamos assim? Ou esta fé muitas vezes passa da foto do batismo? Essa fé nos falta quando surge qualquer dificuldade. As outras 4 leituras que seguem estas 3 são profecias. A primeira, tirada do capítulo 54 de Isaías, vai dizer que Deus se compadece do seu povo. Este povo está no exílio. E Deus olha para esse povo, reconta a história toda de Israel e como Deus esteve com eles. E diz, olha, volta para o seu Senhor, vocês estão parecendo a esposa abandonada, que perderam o seu servo, o seu Senhor, o seu esposo. E por isso estão tristes, abatidos. Deus é o esposo que vem ao seu encontro. Deus é aquele que se compadece de ti. Deus é aquele que te dá água, comida gratuitamente. Na 5ª leitura, Isaías 55. Venha comer, venha beber. Deus fez uma criação linda que tem todas as coisas. Todos nós podemos comer e beber gratuitamente, desde que não exista a avareza, a mesquinhez, o egoísmo, que deixam alguns passarem fome e outros desperdiçarem, ou comerem com glutoneria, com gula. A criação é linda, meus irmãos e irmãs. A criação é obra das mãos de Deus. E por isso ele vai dizer nessa 5ª leitura de Isaías 55, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus pensamentos estão muito acima dos vossos. Porque o meu pensamento não é mesquinho, não é limitado. O meu pensamento é um pensamento novo, meus irmãos e irmãs. Se compararmos aí o Adão e a Eva, que não souberam compreender o chamado de Deus, não souberam confiar nesse Deus e se perdem, o Abraão confia no Senhor e encontra o caminho da vida. Se nós não encontramos a palavra do Senhor que nos dá vida, nós ficamos vazios. E o próprio Isaías vai dizer, a minha palavra não cai do céu à terra sem produzir vida. Então é por isso que nós precisamos nos abrir a esta vida de forma verdadeira. A 6ª leitura é tirada do profeta Baruque, capítulos 3 e 4. O profeta Baruque está ali muito próximo de Jeremias, é um profeta do qual nós lemos muito pouco e conhecemos pouco. Mas a profecia nos faz uma grande pergunta. Por que abandonastes a sabedoria do Senhor? Está perguntando a um povo de Israel que está no exílio, ou possivelmente um povo que está disperso pelo mundo existente na época, não só em Israel, e faz essa pergunta, por que abandonastes a sabedoria? E que sabedoria é essa? Sabedoria é aquela que vem dos mandamentos, a lei de Deus, o ensinamento. Por que abandonas a sabedoria do Senhor? Por que se abandona aquilo que Deus te ensinou e te mostrou? Por que não se abre a esse Senhor? Por que não recorda as suas palavras? Por que não lembra dos seus mandamentos? É esse convite que Baruque nos faz a voltarmos a essa sabedoria, aquilo que realmente traz aos nossos corações vida, a palavra de Deus, ensinamento do Senhor. E as leituras do Antigo Testamento se finalizam com a profecia de Ezequiel. Israel profana o nome do Senhor. Israel, com as suas atitudes e com a sua forma de agir, não é digno de ser reconhecido como povo de Deus.
Muitas vezes podemos olhar para nós e vermos que nem sempre podemos carregar este título de cristãos, porque cristãos são os que seguem o Cristo, mas será que seguimos realmente esse Cristo? Mas o próprio Deus vem dizer a Ezequiel, àquele povo e a cada um de nós: o Senhor mesmo irá honrar o seu nome. Se o povo não honra o meu nome no testemunho e numa vivência santa, Deus mesmo vai honrar o seu nome. Ele vai reunir de novo o povo e vai pôr naquele povo o seu sinal. O sinal é o batismo. Derramarei sobre vós uma água pura. Te darei um novo espírito. No batismo nós somos renovados, mergulhados neste Deus para ressurgirmos homens e mulheres novos. E é preciso que deixemos tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que foi escravidão, tudo aquilo que nos prendeu, para que possamos ser este povo novo. Este povo que é o povo do Senhor. O texto mesmo finaliza dizendo: sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Eu vos darei a terra que eu prometi. Porque é ali que vocês devem habitar. É ali que a nossa relação vai crescer em vida e esperança. Nesta celebração, agora lidos os textos, os 7 textos do Antigo Testamento com os salmos responsoriais, surgem 2 textos do Novo Testamento. Primeiro, uma epístola de Romanos 6, de 3 a 11, que nos faz a recordação exatamente do batismo. Se fomos batizados na morte de Cristo, é para ressuscitarmos com Ele. Precisamos ser semelhantes a esse Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Cristo não morreu e ficou lá morto. Cristo morreu e ressurgiu para uma vida nova. Uma vida em Deus, cheia de Deus. Se os homens roubaram a sua vida na iniquidade, na mesquinhez, no medo de perderem os privilégios, Deus o deu uma vida que não pode ser roubada, que não pode ser tomada. O Cristo mesmo vai dizer aos seus discípulos: não se importem com aquele que pode roubar e matar essa vida, mas se importem com aquele que pode levar a alma para o inferno. As pessoas roubam a vida, Cristo se entrega plenamente. Injustamente condenado, ele se doa. E o Pai, no seu infinito amor, ressuscita este Filho. O batismo, meus irmãos e irmãs, é para que morramos com este Cristo e revivemos com Ele. Isso precisamos ser marcados. Se já fomos batizados no Cristo, já morremos com Ele. E o pecado morreu nesse instante. A falta de fé, a incredulidade, a falta de confiança, a falta de esperança nesse Deus, a falta de descobrir o valor desse Deus nas nossas vidas, tudo isso morreu naquela pia batismal e ressurgiu um homem e uma mulher novos, cheios de vida. Aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. E nós, batizados no Cristo, precisamos viver nele, ter ele como centro e o foco das nossas vidas. Aí nos vem o belo testemunho do Evangelho de hoje. Mateus 28, de 1 a 10. Um raio abre o sepulcro e ali aparece um anjo. Diante do anjo está quem? Os guardas. O anjo fala com os guardas? Não. Os guardas fogem de medo. O anjo fala com quem? Com as mulheres. Os 4 relatos da ressurreição dos 4 evangelhos, as mulheres são as primeiras a irem até o sepulcro. Ali está em Mateus, Maria e Maria Madalena. As duas que ficaram em frente ao sepulcro quando Jesus foi sepultado. Elas passaram o sábado aguardando para na manhã do domingo irem ao encontro do seu Senhor. E nesse caminho elas foram meditando
tudo aquilo que o Senhor tinha lhes dito, todos os sinais que foram vendo. Esse é o nosso convite. Estando em casa, em quarentena, quietinhos, nós podemos meditar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que nós revimos. E a hora que o anjo fala o que acontece com essas mulheres, elas acreditam, elas são mulheres de fé. O anjo fala: vocês estão aqui para procurar Jesus? Não tenham medo. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Avise os seus discípulos que ele ressuscitou e ele está esperando vocês lá na Galileia. Elas podiam, mas por quê? Como? Deixa eu ver o túmulo, o que aconteceu? Não, elas creem. Tanto que elas voltam correndo com medo, com temor, com esperança, com alegria, e no caminho elas encontram quem? O Senhor ressuscitado. Elas reconhecem o Senhor. Mateus traz uma experiência bonita da ressurreição, né? Singelíssima. Elas veem Jesus ressuscitado e reconhecem. Se inclinam diante dele aos seus pés. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, sermos discípulos atentos. Essa palavra precisa cada dia mais encher os nossos ouvidos, chegar ao nosso coração, para que nós possamos ver esse Senhor e crer. Aquele que é batizado é aquele que acreditou. O batismo não pode ser fruto meramente de uma questão social. Ah, mas e se o meu batismo foi simplesmente social? Hoje você renova ele nesta celebração. Por quê? Porque você crê. Se você crê, então viva essa fé. Abandone aquilo que for pecado e nasça para uma vida nova. Seja uma testemunha dessa fé. Tenha a coragem de dizer: o Senhor ressuscitou. Mesmo estando em casa, mesmo diante deste sofrimento e dessa pandemia, o Senhor ressuscitou e eu vi. Eu vi não porque Ele apareceu na minha frente. Eu vi porque a minha fé me faz ver a graça de Deus presente a cada dia. Que Deus abençoe, meus irmãos e irmãs, uma feliz celebração de Vigília Pascal e uma Santa Páscoa para todos. Por isso